O Pudor, Ada Simoncini. No final da sua obra-prima, Dante conta-nos ter adivinhado um sorriso nos olhos de Beatriz, pois em seus olhos brilhava um riso, tal que pensei com os meus tocar o fundo da minha glória e do paraíso. Mas são os olhos que sorriem? Na realidade, deveria dizer-se que são os lábios, os olhos, o rosto, a pessoa toda que sorri, exprimindo-se com o corpo, modificando a comissura dos lábios e harmonizando esse movimento com outros, de distensão ou de franzir da fronte, do queixo e de cada músculo facial. Parece, porém, que são os olhos que acumulam com maior densidade os pequenos músculos ultrassensíveis às menores emoções do espírito. Talvez seja esta a razão, não obstante o surpreendente poder da expressão do corpo humano na sua totalidade, de que o máximo grau desse poder se acentue nos olhos, no olhar. Olhos são a janela da alma. Do mesmo modo que permitem debruçar-nos para fora de nós e contemplar os espaços limitados da matéria circundante, oferecem-nos a possibilidade de debruçar-nos para dentro dos espaços infinitos, dos nossos semelhantes, mundo que sempre tão rico de matizes, por mais pobre que nos pareça. É o mundo pessoal, o espírito dos homens com quem mantemos relações amistosas, que assoma aos seus olhos a janela das suas almas. Compreende-se que o olhar desempenha um papel de singular importância na estrutura límpida e nobre do amor. É como a alma que flui. Na expressão incisiva de um famoso escritor, diz a Escritura: pelo aspecto se conhece o homem, pelo rosto se conhece o homem sensato. Eclesiástico 19:26. O sentido da visão sempre foi considerada o mais próximo do intelecto, o que melhor o serve e com maior assiduidade. Os homens compreendem mais facilmente aquilo que veem. É por isso que o intelecto nos impele a olhar, de preferência, a outros modos de captar a realidade. E quando se trata de compreender realidades invisíveis, o próprio Deus, por exemplo, espírito puro, formamos uma imagem, uma ideia interior visível, que facilita o trabalho da inteligência. O espírito humano nutre-se, sobretudo, de coisas que, de certa maneira, são vistas. Por outro lado, o espírito manifesta-se em coisas visíveis, o que, para falar com propriedade, só acontece com um homem, unidade composta de corpo e alma espiritual. O corpo humano, visível, revela realidades invisíveis, afetos, sentimentos, atitudes, ideias. Esta manifestação do espírito na carne fundamenta e caracteriza todas as relações humanas. Aquilo que os olhos veem, além disso, imprime na alma uma marca profunda. Nela, no arquivo das lembranças, ficará conservada a imagem do que foi visto, pronta a retornar quando menos se espera. Entretanto, em aparente inatividade, vai se formando um sedimento que pode constituir um substrato rico e fecundo para o pensamento e para a vida, ou, pelo contrário, um lamaçal imundo e vil. Os olhos revelam-nos a maravilha do mundo e também a sua imundície. Uma e outra penetram de certo modo no espírito e o condicionam sempre. Segundo as disposições pessoais, influem mais ou menos num ou noutro sentido. Um olhar é importante para aquele que olha e também para aquele que depara com esse olhar. Dante, devido ao olhar risonho e luminoso de Beatriz, sente o espírito elevar-se, transportar-se ao paraíso em que vive a sua amada e atingir a sua grandeza. Vale a pena prestar atenção a este aspecto que, de resto, pertence à experiência cotidiana. Se o olhar é como a alma que flui,
não nos admiremos de que as pessoas de espírito puro, límpido e generoso difundam uma aura com iguais características. Com toda a naturalidade, essas pessoas influenciam e atingem profundamente aqueles que estão ao seu redor e possuem suficiente capacidade receptiva. O olhar de outra pessoa pode enriquecer o nosso sentimento ou mergulhar-nos num abismo de vileza. Evidentemente, também depende do nosso espírito que aconteça uma coisa ou outra. Se a mais agradável das essências aromáticas for derramada sobre uma carrada de esterco, o odor fétido do estrume adulterará o perfume da essência e a perda será irreparável. Um único olhar pode perder uma alma ou salvá-la. Se pretende conservar, junto com a alma, um olhar límpido que permita ver a realidade com pureza, o que equivale a manter o espírito incontaminado. Cumpre selecionar o mais possível os objetivos da nossa visão. O nosso olhar vale muito para que o deixemos vaguear à toa, maculando-se no primeiro objeto que encontre. É necessário, pois, tomar cuidado com a nossa visão, reservá-la para que enriqueça a alma, protegê-la contra o que possa manchá-la, sem desperdícios letais. Se o teu olho for limpo, todo o teu corpo estará iluminado, diz o Senhor. Se o teu olho for simples, livre de misturas bizarras, se o teu olho for puro, todo o teu corpo, isto é, tu, na tua inteireza, será puro, cheio de luz. São palavras que nos convidam a tomar cuidado com o nosso olhar e guardá-lo como se guarda um tesouro, como se guarda a alma, que afinal é o agente do ato de ver, do fluir, através das janelas do corpo. A alma tem de ser límpida e pura, porque pertence a Deus, unicamente a Deus, e Deus é a pureza. Nada de Deus pode ser impuro. Compreende-se, assim, o que pretendem os clássicos da espiritualidade ao recomendarem a guarda da vista, se bem que às vezes seja impossível não ver. Sempre é possível não olhar. Guardar o olhar equivale a enriquecer a alma, para nós mesmos, para o nosso próximo e, o que é mais importante, para Deus. Não é tarefa simples neste mundo, que não respeita nem dá valor à intimidade pessoal. O nosso olhar está submetido a bombardeios constantes e pertinazes. Inúmeras imagens capazes de embrutecer a alma projetam-se diante dos nossos olhos sem nenhum aviso, desvendando-nos paisagens inesperadas. Impõe-se, pois, de forma tirânica, um estado constante de vigilância. A maré de pornografia mostra-se ascendente, implacável e devora o que encontra de límpido, de honesto e de puro pela frente, a menos que se esteja permanentemente alerta. Os que têm meios de evitá-la, nada ou bem pouco, fazem para conter tamanha avalanche. Parece que, ao contrário do policiamento exercido sobre a qualidade do ar que respiramos, as almas podem ser contaminadas impunemente pelas imagens que chegam aos nossos olhos. É imperiosa uma reação energética por parte de todos os homens honestos, em especial dos cristãos, que devem sentir-se mais responsáveis. Já não é possível conter os protestos, porque o mundo tem que redescobrir o valor do senso de pudor e de modéstia. São virtudes que todos devemos possuir e que se revelam de particular importância para a mulher. Sem elas, a dignidade feminina acaba por desabar. Virtude e elegância. Ainda que nunca tenham faltado na sociedade,
os comerciantes da carne humana, decididos a pôr o pudor em ridículo. Sabemos bem que se trata de um sentimento universal que tende a proteger a nossa intimidade, além de ser uma sábia disposição do Criador. Com efeito, o pudor é uma defesa natural contra possíveis olhares impúdicos e furtivos que tentam transformar o corpo humano em instrumentos de satisfações egoístas, mas é também o contrapeso da nossa própria concupiscência, que não necessita de estímulos extraordinários para manifestar-se e destruir a pureza da alma e do corpo. Não se deve esquecer que, num dado momento, a carne começou a nutrir desejos contrários aos do espírito. Gálatas 5:17. Quando o homem pecou pela primeira vez, as paixões rebelaram-se contra a razão e o corpo humano perdeu aquela primitiva beleza que o diferenciava radicalmente do corpo dos animais. Inicialmente, o espírito permeava o corpo, por assim dizer, de modo que este deixava transparecer maravilhosamente a alma. O olhar humano penetrava no mais profundo da pessoa, onde resplandecia, de modo surpreendente, a imagem de Deus, presente tanto no homem quanto na mulher. A pureza original do corpo, a sua participação na essência de um espírito límpido, era contemplada com um olhar igualmente puro, livre de qualquer vestígio de concupiscência. Uma vez rompido o vínculo com Deus, o espírito perde, em boa parte, o domínio sobre o corpo, cuja elegância e transparência também se extraviam. Nasce assim a vergonha de experimentar na própria carne aquilo que o Concílio de Trento chamou a sedução do pecado. As relações íntimas entre o homem e a mulher, que em si eram perfeitamente honestas antes do pecado original, transformam-se agora em possível ocasião de ofensa a Deus. Não se pode evitar na nossa condição atual o sentimento de verdadeira cumplicidade com desejos sórdidos e vulgares. Então, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, entreteram-se-nas e fizeram cinturas para si. Recorda o livro de Gênesis 3:7. Os nossos primeiros pais tiveram de pedir emprestado à natureza o que já não podiam encontrar em si próprios, uma aparência plenamente humana para os seus corpos. A partir desse instante, a roupa torna-se um complemento obrigatório para um corpo que perdeu a sua natural transparência e que precisa esconder-se quase completamente, desviar-se de si a atenção, para deixar transparecer a pessoa que contém a sua personalidade. Esta é a condição para que o olhar não se perca no corpóreo e possa ainda alcançar aquilo que é especificamente humano, ou seja, os domínios do espírito. Somente deste modo as relações entre as criaturas humanas puderam voltar a ver verdadeiramente pessoais. Nesta perspectiva, a elegância não é outra coisa senão a manifestação do espírito na materialidade de uma ação ou do comportamento do gesto, segundo um modo peculiar e pessoal. Elegância é adaptar-se às circunstâncias. A roupa torna-se então uma exigência da elegância, entendida como virtude moral. Caso contrário, a personalidade desaparece, como teremos ocasião de ver detalhadamente. A função da roupa é principalmente ocultar algumas partes do corpo, adornando-a de tal modo que, mesmo que seja agradável vê-lo, a atenção não se deixa absorver por ele, mas alcance a própria pessoa. De outra forma, as relações entre as pessoas, sobretudo entre o homem e a mulher,
descem a um nível infrapessoal, que se poderia definir como desumano. É evidente que quando o pudor é ignorado pela moda, já não se pode falar de elegância. A única palavra que nos resta usar é a contrária, grosseira. Quando se subvertem as leis do pudor, o vestuário não faz mais do que atrair a atenção para o que há de menos original e pessoal no corpo humano. Torna-se, então, simplesmente estúpido falar de elegância, de personalidade ou de autênticas relações pessoais. No fundo, ainda que não queira admiti-lo, todos sabem que é uma hipocrisia falar de beleza ou de elegância a propósito de pessoas que passam com toda a sem cerimônia por cima das leis do pudor. Se refletirmos bem, observaremos que, quando uma obra de arte nos apresenta um nu belo e elegante, livre, portanto, de qualquer procacidade, essa beleza e essa elegância baseiam-se na idealização plasmada pelo artista na sua obra. Esta idealização constitui um verdadeiro véu de pudor que permite uma contemplação isenta de malícia. Infelizmente, nem sempre os artistas possuem a necessária retidão para descobrir esta lei e ser-lhes fiéis. Quando os homens reduzem as suas aspirações ao comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, é lógico que percam todo o interesse pelas virtudes opostas aos desejos da carne, no sentido mais brutal da expressão. É exatamente isto o que acontece no mundo atual. O pudor é considerado uma repressão patológica do impulso sexual. É algo de que deveríamos libertar-nos a fim de garantirmos uma normalidade psíquica. Esta é a visão do pudor que nos apresenta o materialismo ateu, de cunho freudiano marxista. Todo e qualquer tipo de aberração fica automaticamente justificado por essas doutrinas cujos falsos pressupostos são apresentados em termos dogmáticos. Não precisamos de uma sagacidade especial para aquilatar as catastróficas consequências que derivam desses ensinamentos. Libertação repressiva. As ideias de tabu, repressão e libertação tornaram impopular qualquer tentativa de defesa do pudor, como se este não passasse de uma inequívoca retração da corporeidade, isto é, da carne, mas desta vez tomada no sentido nobre da palavra. O escritor Sanches Ferlozzi convidava aqueles que utilizam com abundância o atualmente risível termo repressão a reconsiderar o assunto e a procurar enxergar o que é que hoje realmente vem sendo reprimido. Porque pode muito bem acontecer que o que se chama libertação deva ser chamado com mais propriedade repressão da repressão. Bem vistas as coisas, poder-se-ia concluir que semelhante tipo de libertação equivale antes a uma repressão ao quadrado. É de temer que seja esta a verdade, para não dizer que estamos certos disso. O pudor é, em boa parte, inato e connatural ao homem. Ainda que apresente manifestações em certa medida diferentes, esteve e continua presente em todos os seres humanos, em qualquer época e lugar. Não se pode considerá-lo um mero fruto de condicionalismos sociais. Não se pode pensar que seria uma vitória eliminá-lo da vida ordinária, como também não seria eliminar a necessidade de alimentar-se. Comer pode constituir, por vezes, uma tarefa penosa, mas, nesse caso, há um claro sintoma de doença. É verdade que o homem é o único animal que pode decidir não se alimentar, mas essa decisão, levada ao extremo, acarretaria a morte. Uma pessoa pode ter vontade de atirar-se pela janela e, nesse caso, reprimir.
Esse desejo não é uma repressão nociva, mas uma autêntica expressão de liberdade e de domínio sobre as paixões. Não se reprimir seria, neste caso, um suicídio. Concluímos, por analogia, que é um despropósito chamar repressão ao respeito pelas normas ditadas pelo pudor. As repressões realmente letais são as perpetradas pelos movimentos que expõem o pudor ao ridículo, semeando complexos entre os que ainda creem na sua própria dignidade de homens e mulheres e estão conscientes de possuir um corpo criado para servir a pessoa como um todo. O respeito à intimidade. O que vem a ser, afinal, o pudor? Antes de mais nada, deve-se frisar que não pode ser relacionada exclusivamente com a sexualidade. Tomado em sentido amplo, entende-se por pudor a tendência inata de zelar por tudo o que pertence à intimidade da pessoa, defendendo-a de qualquer intromissão inoportuna. Onde há intimidade, encarada no seu sentido mais amplo, o pudor desabrocha necessariamente. Nada mais natural, já que a intimidade de per si vela-se, protege-se e esconde-se no seu mistério. A rigor, o que é íntimo identifica-se com o que é pessoal. É por isso que as pessoas se encontram à vontade e se manifestam com liberdade justamente nos ambientes íntimos. Nessas situações, não tem receio de vir a perder a imagem ou de ser mal interpretadas. Há coisas que só se podem manifestar na intimidade por estarem estreitamente vinculadas ao que há de mais profundo, de mais íntimo na pessoa, individualizando-a e mostrando quem realmente ela é. Ao tornar-se público, aquilo que é íntimo esvai-se, perde valor, e a pessoa sente-se, de certo modo, violentada. É como se algo de grande preço lhe tivesse sido roubado, como se uma parte de si mesma se despedaçasse e se perdesse no exato instante em que caiu no domínio público. Neste sentido, perder a intimidade equivale a perder o domínio próprio, a perder-se como ser humano. O pudor é a tendência natural de defender o domínio sobre aquilo que é mais meu, não as minhas coisas, o que possuo, mas a mim mesmo, o eu entendido aqui como o que possuo de mais vitalmente íntimo, algo que tem valor somente para mim e para aqueles que me são mais chegados e podem ser considerados quase um prolongamento do meu ser. Descobrir a intimidade aos que se situam fora de um âmbito verdadeiramente íntimo equivale a perder-se, a cessar de ser dono daquilo que tem maior valor na vida da pessoa. Compreende-se assim que, quanto mais rica é uma personalidade, tanto mais precisará de privacidade, tanto maior amplidão e valor terá sua intimidade. São estes os casos em que o senso do pudor é mais forte. As pessoas frívolas, pelo contrário, aquelas que se revelam carentes de uma autêntica vida interior, estão mais inclinadas a tornar pública a sua intimidade. Na sua pobreza moral, consideram-na coisa de pouco valor. Embora sejam egoístas, não se apreciam pelo que valem. Não têm escrúpulos em expor-se à curiosidade igualmente frívola daqueles que somente se interessam por assuntos vazios e inconsistentes. Certamente, observa Gabriel Marcel. Poderá ocorrer o caso de uma intimidade patológica quando esta se encerra em si mesma e se transforma assim em exclusão e cegueira. A verdadeira intimidade é algo bem diferente. O pudor, em parte inato, em parte fruto de uma boa educação, ensina a discernir aquilo que verdadeiramente deve ser resguardado, indicando também de que modo e em que circunstâncias se podem manifestar certas realidades sem que a pessoa se prejudique. Ainda que seja uma defesa natural contra qualquer violação da intimidade, o pudor reveste-se
de uma especial importância perante as agressões no campo da sexualidade, às quais se poderia sucumbir facilmente se não se recorresse a algumas normas de prudência indispensáveis à própria natureza humana. Nesta ordem de coisas, o pudor revela-se como uma virtude moral. É um hábito que facilita a vigilância em face dos perigos a que a pureza está sujeita, das influências do ambiente que podem ocasionar afetos ou comoções sexuais inoportunas e das ameaças contra a reta ordenação dos instintos. Assume a função de moderador do apetite sexual, ajudando a pessoa a desenvolver-se num clima humano em que está assegurada a supremacia do espírito. Com palavras de Pio XII, o pudor bem pode chamar-se a prudência da castidade. Presente o perigo iminente, impede que a pessoa se exponha ao risco e impõe a fuga das ocasiões a que se expõem os menos prudentes. Não lhe agradam as palavras torpes ou menos honestas e detesta a mais leve imodéstia. Evita a familiaridade suspeita com pessoas do outro sexo, porque enche a alma de profundo respeito pelo corpo, que é um membro de Cristo. Coríntios 6,15. O templo do Espírito Santo. Coríntios 6,19. A alma cristamente pudica tem horror a qualquer pecado de impureza e retira-se ao primeiro assomo da sedução. Encíclica Sacra Virginitas, número 50. O pudor não constitui, portanto, uma força repressiva, exceto para aqueles que procuram mascarar a luxúria sob a aparência de virtude. Os que conhecem a dignidade do ser humano, do homem inteiro, corpo e alma, criado à imagem e semelhança de Deus e chamado a ser templo do Espírito Santo, reconhecem o pudor como aquilo que realmente é, um poderoso aliado na defesa do corpo, parte integrante do nosso ser, perante a agressividade dos impulsos sexuais descontrolados que quereriam transformá-lo em objeto de prazer, traindo a finalidade querida pelo Criador. Sabemos bem que existe uma lei de Deus objetiva de validade universal que obriga a evitar para nós e também para os outros toda a excitação dos apetites sexuais fora do âmbito da intimidade conjugal, que tem por fim a procriação como ato próprio e inequívoco. Não há dúvida nenhuma de que desnudar determinadas partes do corpo humano em outras circunstâncias constitui um estímulo fortemente contrário às exigências da castidade. Para além das modas, não se pode negar que, dentro de certos limites, os usos e costumes sociais mudam com o tempo. Contudo, deve-se também dizer que o campo do relativo e do convencional é muito mais restrito do que poderia parecer. Existe um limite real entre o decente e o indecente, quer o reconheçamos, quer não. Uma pessoa que se esforce por viver cristamente consegue distinguir sem maiores dificuldades a modéstia da imodéstia e o pudor da falta de vergonha. Porém, o caso das pessoas que carecem de discernimento e que procuram avaliar a honestidade ou a malícia de uma determinada situação pelas reações que provoca. Assim, por exemplo, já que parece não se verificarem reações propriamente eróticas diante do espetáculo oferecido numa praia ou numa piscina, é comum ouvir dizer que ali não há nada de mal. Não faltam também os que sustentam que se cometem menos pecados de luxúria nas nossas praias do que se cometiam nos balneários da Belle Époque. Hipótese tão verossímil quanto dúbia, que alimenta a tese do relativismo nas normas morais, bem como a do acostumar-se. Segundo esta tese, o hábito de contemplar o nu, mais ou menos, total, levaria a superar a possibilidade de ter reações eróticas, a menos que interviesse uma intenção pervertida. Nasceram deste modo novas pedagogias que pretendem educar jovens e crianças, colocando-os em ocasião de pecado. Pretende-se acostumá-los aos estímulos para assim
fazê-los superar os perigos da puberdade. Talvez pudéssemos dizer destes métodos que são extremamente ingênuos, mas seria melhor chamá-los heréticos ou praticamente heréticos, pois na realidade negam o dogma do pecado original e as consequências que dele derivam, a natureza humana no corpo e na alma, in deterius commutata est, ficou deteriorada, de modo que a devida submissão das faculdades inferiores às superiores falha com muita frequência, como aliás todos nós sabemos muito bem. Certamente o próprio nu, considerado materialmente, pode ser honesto ou impúdico. Isso depende de que seja exigido. Por exemplo, por motivos de saúde ou ditado por desejos exibicionistas. Há, neste sentido, uma certa elasticidade, ainda que o pudor permaneça em boa parte inato no homem. Efetivamente, circunstâncias diferentes de idade, temperamento, propensões, indiferenças ou repulsas influem coletiva ou individualmente numa certa relativização do que é impúdico. Contudo, certas ações, representações ou modos de vestir serão sempre proibidos do modo geral, pois são motivo de escândalo para outros, ainda que possam ser pessoalmente indiferentes num caso ou noutro. Podemos, portanto, afirmar que, se bem que existam manifestações relativas do pudor, mutáveis conforme as circunstâncias, nem tudo é relativo no pudor. Sobretudo, é preciso enfatizar que o pudor deve estar presente em toda a situação humana e manifestar-se de forma adequada. A Igreja, mãe e mestra, indica a existência de algumas leis do pudor cristão. Pio XII, encíclica Sacra Virginitas. De acordo com o que vimos até agora, podemos afirmar que algumas dessas leis são mutáveis e relativas, mas, ao mesmo tempo, deve-se sustentar que o pudor tem igualmente leis fundamentais, permanentes, normas de conduta que todo o adulto conhece por instinto no seu valor de vínculo moral, ainda que, como acontece em muitos outros casos, a consciência possa estar cauterizada e tê-lo perdido de vista. Costuma-se dizer que 1 centímetro a mais ou a menos de roupa é coisa de pouca importância. Não interferiria na moralidade da indumentária. Isto pode ser verdade ou não. É um assunto que talvez não tenha sido analisado com muita felicidade, mas que pode ser esclarecido bastante satisfatoriamente. Qualquer pessoa está apta a descobrir as respostas com suficiente exatidão, se partir de princípios cuja razão de ser se encontra nas próprias características do corpo humano.